Lição número 1. As razões pelas quais um líder é louvado ou repudiado. A vida é um jogo e você precisa conhecer as regras desse jogo se quiser ter ao menos chances de vencer. O grande problema aqui é que ninguém ensina essas regras. O nosso sistema de educação é defasado e só nos ensinam para o mercado de trabalho e não para o verdadeiro jogo da vida. Sem conhecer as regras, não tem como participar do jogo. Por isso, a maioria das pessoas são plateia espectadora, assistindo apenas os que conhecem o jogo serem os protagonistas do cenário. Conhecer as regras do jogo é enxergar a realidade como ela de fato é, sem ilusões, pois quanto maior a nossa compreensão das coisas, menos fracassos teremos. Você precisa compreender melhor as pessoas, suas capacidades, seus talentos, suas habilidades, suas intenções, truques e motivações secretas, e somente assim podemos ajudar as outras pessoas ou nos defender delas. Sendo assim, portanto, entenda o que de fato motiva as pessoas. Você não pode reagir a tudo com base apenas nos seus valores pessoais, porque nem todos cultivam os mesmos valores e porque você se tornaria muito previsível. Não separe as coisas em boas e ruins, apenas em circunstâncias, porque é assim que o mundo realmente é. Vendo o mundo assim, você não pode levar nada para o pessoal. Você abre mão da rigidez do extremismo e você se torna muito mais autêntico e original. Preencha um vazio que existe no universo e você chegará ao poder. Segunda lição: o papel da sorte nas coisas humanas e como mudá-lo. Se o acaso determina a metade das nossas ações, ainda assim resta-nos a outra metade para controlar. A sorte depende muito da habilidade de combinar nossa ação com o que é exigido em cada momento. Quando uma pessoa alcança o poder ou o sucesso com um método, é provável que ela se apegue a essa fórmula. E aos poucos ela deixa de ser inovadora e passa a ser repetidora. A mente se engessa, entra em decadência e por fim cai em um colapso total em um abismo de caos de repetição. Essas pessoas só percebem o erro quando entra um novo competidor no local, alguém inovador que se adapta às mudanças e não fica com fórmulas prontas para resolver qualquer problema. E sem tempo para reagir, o inovador elimina o repetidor em um único golpe, tira ele do jogo. Entenda, você não controla tudo o que acontece na sua vida, mas a maneira como você reage é a sua responsabilidade. O que Maquiavel vai chamar de fortuna e virtude, fortuna sendo a sorte e virtude suas habilidades e seu arsenal mental, é o que determina as regras do jogo. Esteja em equilíbrio com o acaso e com suas habilidades. Terceira lição: o que fazer para obter prestígio e ser bem-quisto? As pessoas têm uma necessidade extraordinária de acreditar em algo maior do que elas mesmas. A maioria anda louca, aflita, à procura de algo que possa usar para preencher o vazio e a insignificância da sua existência. E isso, meu irmão, torna tudo mais fácil no quesito manipulação. Qualquer charlatão que apareça com a salvação para a aparente falta de sentido da vida terá a colaboração de várias marionetes. E em cima dessas marionetes, esses salvadores charlatões constroem fortunas e impérios nos quais depois quase sempre nos aprisionam e nos escravizam. Em todas as áreas, a estratégia do manipulador em massa é sempre a mesma. Ele cria uma espécie de culto em torno de uma causa aparentemente nobre e se coloca no centro dela, como um profeta e precursor da transformação que em geral converte um aparente mal num bem. Use imagens e palavras sempre empolgantes, bonitas, enfeitadas, para que a mente da marionete se confunda e você tenha um amplo arsenal para manipulá-la. Se você quer cativar e seduzir os outros, a sua promessa de salvação não pode passar de promessa. Ela até pode ser intangível na realidade, mas ela precisa ser perfeitamente palpável na imaginação das marionetes. Faça elas sonharem, desejarem, serem tentadas por suas promessas, mas não lhes dê o suficiente para compreendê-la a ponto de quererem colocá-la em prática. Lição número 4. A questão econômica. Quando se deve ser generoso ou sovina? Na psicologia existe um princípio chamado regra da reciprocidade, e de acordo com essa regra, toda vez que recebemos algo de alguém, um presente, um convite, um favor, seja lá o que for, nós nos sentimos obrigados a retribuí-lo. Sabendo disso, os manipuladores nos oferecem estrategicamente a sua generosidade, sabendo que lá na frente vão poder tirar proveito da sensação de obrigação que seu ato generoso incutiu em nós.
Por isso, a generosidade é uma das armas prediletas daqueles que ambicionam construir o seu poder e seu sucesso à nossa custa. E não se engane, quando usada de forma estratégica, a generosidade também é uma das armas mais poderosas que existem no mundo do poder e da manipulação. O poder vem da capacidade de se fazer parecer maior que os demais à nossa volta, e a generosidade é uma ferramenta essencial para criar essa impressão. As pessoas em geral são preguiçosas e avarentas. Elas querem as coisas, mas não querem pagar o preço para obter aquilo que desejam. Por isso, elas aceitam de bom grado qualquer migalha, qualquer esmola que caia em suas mãos. Mal sabem elas que tudo tem um preço, e elas estão abrindo mão do seu bem mais precioso, a liberdade. Por isso, a partir de hoje, ignore tudo o que lhe for oferecido de graça. Quinta lição: a crueldade e a piedade. É melhor ser amado ou temido? Bom, já te adianto que é bem melhor ser temido do que amado. Isso porque quando você é amado, as pessoas tendem a perder o respeito por você com o tempo, e quando você é temido, pelo medo, elas te respeitam frequentemente. O mundo está repleto de pessoas inescrupulosas que vão tentar nos usar como objetos para conquistar o que elas querem. Se a gente não estiver atento e não tomarmos cuidados, nós seremos sutilmente seduzidos a incorrer em erros e cair em armadilhas que podem nos custar décadas de trabalho. A cultura talvez negue essa realidade e promova uma sociedade generosa e pacífica, fingindo que está tudo bem, mas no fundo, bem lá no fundo, cada um sente o peso da realidade como ela é. No palco, tudo parece em paz e sob controle, mas atrás das cortinas, nos bastidores, cada um está por si só, acanhado e com medo. A verdade é que somente uma minoria pode vencer no jogo da vida. E mesmo que você tenha chegado ao topo com honestidade e integridade, o simples fato de estar no topo inevitavelmente vai despertar a inveja daqueles ao seu redor. O sentimento de inferioridade diante do seu sucesso vai machucar eles, vai fazer eles se sentirem incapazes, e quando eles estiverem feridos, a inveja costuma ser a única saída. Por isso, faça eles temerem você. Faça eles pensarem muito nas consequências e terem medo dessas consequências. Lição número 6. A integridade. Quando e de que maneira se deve manter a palavra? As palavras costumam nos confundir mais do que esclarecer. Na verdade, elas não passam de uma ferramenta de comunicação externa. Com facilidade, elas podem ser usadas para nos bajular, para nos enganar, para nos persuadir e manipular. Por isso, muitas vezes, nós evitamos nos abrir completamente. Deixamos de falar toda a verdade contando pequenas mentiras no intuito de nos proteger. Nós fingimos e disfarçamos, nós fazemos de conta que não queremos nada, nós escondemos a nossa verdadeira intenção, vivemos em duplicidade. Em vez de dizer o que realmente pensamos, nós falamos o que o outro quer ouvir, criando um enorme faz de conta, um teatro de aparências. No palco das palavras vazias, tudo parece calmo e sob controle, perfeitamente em ordem, mas no palco as pessoas deixam de lado quem de fato são para representar determinados papéis. E é só quando as cortinas se fecham que as emoções negativas emergem. Na escuridão dos bastidores é onde os dramas são armados e as ganâncias, a inveja, o ódio, o desejo de domínio e manipulação reinam quase sempre absolutamente. Por isso, se você busca poder, sucesso e liderança, não seja ingênuo a ponto de se deixar conduzir apenas por palavras e aparências. Mais do que só as palavras, analise também a linguagem corporal. Lição número 7. As coisas que se deve evitar: o ódio e o desprezo. Para chegar ao poder, você tem que fazer de uma forma que você não se torne odiado nem desprezado pelo povo, porque se você for, você vai ter muitos obstáculos pelo seu caminho. Agrade as pessoas e o povo, dê presentes, seja notável, tenha honra, honre a sua reputação, mostre os seus defeitos de forma humana e diminua o ódio do povo por você. Lição número 8. Os assessores e os assistentes. A escolha dos secretários e assessores, ou seja, ajudantes, é uma tarefa de extrema importância para o líder. O nível de qualidade desses indivíduos, se eles são adequados ou não para o cargo, depende diretamente da sabedoria do líder. Por isso, a primeira impressão que se tem a respeito da inteligência e da capacidade do líder resulta da observação daqueles que ele tem à sua volta. Quando os membros da equipe são competentes e fiéis, pode-se dizer que o líder é sábio, pois soube reconhecer a qualidade nos membros que escolheu e mantê-los fiéis a si.
Do contrário, sempre se deve suspeitar das habilidades do líder, pois terá cometido um erro grave numa tarefa de extrema importância, que é escolher seus aliados. Lição número 9. Como escapar dos bajuladores. Os bajuladores são uma praga presente em todos os níveis de relacionamentos, mas principalmente nos que envolvem o poder. As pessoas se deixam enganar tão facilmente sobre si que é difícil querer se libertar da bajulação. Mas o líder que age com sabedoria deve, portanto, se portar de outra maneira. Escolher um grupo de pessoas igualmente sábias e formar um time de conselheiros. E a eles, e somente eles, deve dar o direito de dizer-lhe a verdade, porém somente sobre as questões cujo esclarecimento ele solicitar, e nada além disso. O líder deve se comportar de modo que seus conselheiros percebam que com quanto mais liberdade falarem, mais facilmente suas opiniões serão aceitas. Prefira conselheiros que falem a verdade nua e crua do que bajuladores que esfregam a mentira na sua cara. Lição número 10. A fidelidade daqueles que nos ajudam a conquistar o poder. O desejo de conquista é uma característica natural e comum nas pessoas, e aquelas que podem satisfazê-lo serão louvadas sempre e raramente recriminadas. Mas não podendo fazer e querendo fazer a qualquer custo, certamente vão cometer um erro, e elas devem ser impedidas. Há uma regra que não costuma falhar. Quando um é causa do poder do outro, facilmente arruína-se. Por isso, uma vez no poder, o líder deve a todos considerar, amigos e inimigos, mas não pode depender de nenhum deles. Sendo sábio, não deve permitir que nenhum nem outro determine o destino da sua liderança, tarefa que é de responsabilidade unicamente sua. Por isso, ele precisa sempre ter o controle da situação, saber que se encontra sozinho no poder e perceber qualquer sinal de infidelidade. Ele deve saber quando pode confiar no tempo para resolver os problemas, como fazem os sábios, mas também deve saber quando precisa se impor para, com sua própria virtude e prudência, antecipar-se aos fatos e assim transmutar o mal em bem. Lição 11. As alianças e apoios. Quando aliados são benéficos ou não. Não há dúvida de que os líderes se tornaram grandes superando dificuldades e as oposições que lhes são feitas. Por isso, quando se faz necessário elevar sua reputação diante de seus aliados ou adversários, é uma atitude inteligente muitas vezes criar um inimigo mais frágil e depois enfrentá-lo, a fim de que se tenha a oportunidade de vencê-lo e assim subir ainda mais. Muitos líderes, sobretudo aqueles que recém conquistaram esse título, encontram mais lealdade e apoio naqueles que no início do seu governo lhes eram suspeitos do que naqueles que nessa época lhes haviam demonstrado absoluta confiança e jurado apoio integral. Faça seus aliados serem independentes de você, porque quanto maior a dependência deles, maior será a sua liberdade. Lição 12. Os tipos de liderança e as suas vantagens e desvantagens. Na sociedade altamente competitiva e em constante mudança em que vivemos, há duas características essenciais que devem estar presentes nas qualidades daqueles que buscam o poder e a liderança. São elas a velocidade e a capacidade de adaptação. As pessoas têm seus próprios interesses. Se você for muito controlador e autoritário, elas vão se rebelar e te sabotar em silêncio. Já se você for muito liberal, elas vão defender os seus próprios interesses e você perderá o controle. Por isso, encontre o meio termo. Tente agir de uma forma que elas não se sintam controladas por você, mas sim influenciadas. Sendo assim, faça eles sentirem que têm autonomia. Dê a eles uma missão para cumprir e deixe eles agirem por conta própria, enquanto você acompanha e monitora os resultados. Tenha em mente que ter poder nada mais é do que estar no controle. Lição número 13. Os que alcançam o poder pela popularidade. Considerando, porém, os outros meios que já vimos, existe uma outra maneira de conquistar o poder, pelo favor do povo. Quando os poderosos percebem que não podem resistir ao povo, eles passam a criar e elevar a reputação de um dos seus escolhidos e o elevam ao poder, para sua sombra poder satisfazer as suas ambições. O povo, do mesmo modo, ao perceber que não consegue resistir à força dos grandes, passa a criar e a elevar a reputação de alguém, e o eleva ao poder para defender-se sob sua autoridade. Um líder não pode se sentir seguro diante da hostilidade do povo, pois o povo é composto de muitos e não há como controlá-los. Para conquistar o povo há 4 dicas: seja digno, seja ousado, não negocie com mensageiros e seja generoso com o líder mais poderoso que você. Lição 14. Os que alcançam o poder por meios injustos e corruptos.
Pode-se dizer que ainda existem outros dois modos para chegar ao poder, que são conquistar o poder pela maldade, por caminhos desonestos e corruptos, contrários a todas as leis humanas e divinas, e alcançar o poder pelo favor dos seus compatriotas. O maior padrão da malevolência no mundo nasce de uma característica típica dos seres humanos: o egoísmo. Ninguém vai aparecer para te salvar, então salve a si mesmo. Quando o avião da nação está caindo, é melhor colocar a máscara de oxigênio primeiro em você mesmo para depois e só depois pensar em salvar os outros. Os valores que a sociedade tanto honra e respeita não passam de uma fachada limitada. Basta pequenas fagulhas de caos que os seres civilizados mostram aquilo que não querem mostrar: o semblante da bestialidade. Parabéns para você que passou todos esses anos brincando de viver e não jogou esse jogo a sério. Se libertar das coleiras da sua criação é um ato revolucionário e complexo, mas não impossível. Portanto, ouse ser perigoso. Lição número 15. Os que alcançam o poder pela sorte ou pelas forças alheias. Quando um líder conquista o poder apenas por sorte, ele vai encontrar todo tipo de dificuldade lá, porque ele não vai estar preparado para enfrentá-las. Esses sortudos não sabem ou não conseguem manter por muito tempo o poder que lhes foi dado, e não sabem porque, por terem vivido sempre como cidadãos comuns em circunstâncias simples e normais, é bem provável que eles não sejam um tipo de pessoa de certo nível elevado para ter o poder. Um líder que surge do nada não tem raízes nem ramificações e certamente vai ser destruído na primeira tempestade que aparecer. Portanto, cultive as suas habilidades, o que Maquiavel chamou de virtude, e ignore muito a fortuna, ou seja, a sorte. Lição 16. A vulnerabilidade daqueles que se sustentam com as forças alheias. Sempre que você depender das forças alheias para enfrentar suas adversidades ou seus inimigos, essas forças vão deslizar do seu corpo, vão pesar demais sobre você e vão te restringir o uso das suas próprias armas. Se estudarmos o início da decadência de qualquer indivíduo, empresa, nação ou império, nós veremos que a sua origem sempre está no uso de forças, bens ou capital alheio. Acontece que, sem possuir forças próprias, nenhum líder ou governante pode se sentir seguro e livre para agir de acordo com as suas próprias virtudes e seus desejos pessoais. Ele está à mercê da boa vontade dos outros, que logo vão desejar tomar o seu lugar. Lembre-se, nada é mais instável que o poder de um príncipe quando não está apoiado na sua própria força. Lição 17. A competição, o dever principal de quem quer o poder. Quem quer o poder não pode ter outro foco ao não ser a organização e a disciplina para a competição. E essa é a única arte que tem que ser dominada por quem quer estar no comando. A competição te faz ficar de olhos bem abertos, te faz te aprimorar cada vez mais, te faz adquirir senso crítico em relação à estratégia do tabuleiro da vida. Quando uma pessoa evita ou ignora a competição, ela cria acomodação e passividade, qualidades que logo irão obrigá-la à submissão. Esteja sempre pronto para evoluir através da competição, porque se você não estiver, você perde a guerra. Lição 18. Os riscos e as dificuldades que existem na implantação de mudanças. O líder, assim que assumir o poder e tentar implantar as mudanças necessárias, vai ter como inimigos ferozes todos os que eram beneficiados pelo sistema antigo e vai encontrar defensores tímidos naqueles que serão beneficiados pelos novos. Ou seja, quando os adversários têm a oportunidade de atacar o conjunto de medidas adotado pelo príncipe, eles fazem isso como se fossem fanáticos. Já os que defendem a implementação do novo sistema, eles agem sem entusiasmo algum, e com isso colocam em perigo o novo projeto e a posição do líder. Seja muito cauteloso ao introduzir um novo sistema a um velho sistema já enraizado. Lição 19. Os motivos pelos quais os líderes perdem seus postos e como mantê-los. Os líderes que perdem seus postos depois de muitos anos no poder não podem acusar a falta de sorte como motivo dessa perda. Eles devem reconhecer o motivo que os levou ao fracasso, e esse motivo foi sua própria incompetência. Isso se dá porque durante os períodos de prosperidade eles raramente se dão conta que os ventos podem mudar e o caos pode bater na porta.
E quando se deparam com os tempos adversos, em vez de enfrentá-los, eles pensam em fugir, esperando que algum dia, cansado da insolvência dos vencedores, o povo os chame de volta. Não vai acontecer. Entenda as suas limitações, reconheça seu fracasso pessoal humano, não dê um passo maior do que sua perna. Assuma a sua ignorância, escute os outros atentamente como se pudessem te ensinar algo, porque podem. Lição número 20. Como medir a força de um líder? Bom, para analisar um líder, você precisa ver os seus aliados, as suas guerras anteriores, suas fraquezas, seus pontos fortes e principalmente como funciona a sua mentalidade, o seu mindset. Analisar se é mais emotivo ou racional, se é mais reativo ou proativo. Quais são os valores principais do líder que você está analisando? Aprenda a captar os mínimos detalhes porque tudo mesmo é material analítico para sua análise. Depois que você analisar um líder completamente, você pode saber se está na hora de guerrear com ele ou se ainda não é hora.